Bem-vindo, pessoal, mais um episódio do podcast Varejo na Real. Esse já é o 5º episódio e hoje a gente tem a honra de receber o Ricardo Pastore, que é um ex-executivo do mercado varejista, agora já há uns bons anos, professor da SPM, acadêmico e também um líder de um grupo de Retail Power Academy, que envolve todo o tema da inteligência artificial no varejo. Ele vai estar conversando com a gente hoje um pouco, direcionando todo o conhecimento para como que a gente pode ajudar os vendedores aí no chão da loja a usarem diversas ferramentas. Ele vai contar casos de sucesso, casos de fracasso dentro desse cenário. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo por estar participando aqui com a gente. O nosso podcast ele tem recebido pessoas que têm aportado histórias interessantes para ajudar os vendedores lá na ponta, no chão da loja, a aprender um pouquinho mais, a começarem a entender as quantidades de oportunidades que existem aí no tema de experiência do cliente, das ferramentas que existem hoje de tecnologia para que eles consigam aí atingir sua meta e, claro, entregar um NPS maravilhoso, que é o que toda empresa acaba no final do dia esperando que os vendedores façam. Então, muito obrigado. Se você puder contar um pouco da sua história aí, já agradeço. Obrigado, Paulo, Cauê. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto, que é o nosso assunto, né, há décadas, e pensando em quem está nos ouvindo, né, que eu espero sinceramente que seja um conteúdo útil e aplicável para o dia a dia da nossa audiência. Exato. Mas, enfim, eu comecei a minha carreira no varejo e foi por acaso, né? A gente brinca que no varejo ninguém nasce com essa vocação, né? Papai, mamãe, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Alguém aparece, eu quero ser varejista. Mas foi um acidente de percurso muito bom. Meu primeiro emprego, ainda estava na faculdade, um colega de turma, eu fazia economia na PUC. Um colega de turma foi contratado e falou: olha, eles estão contratando, quer ir para lá? Então eles queriam estudantes de economia para trabalhar na área de estatística de pessoal. Então eu comecei fazendo estatística, métricas, cálculos de produtividade, né, de tudo quanto era forma, né? Então os cálculos sobre a folha de pagamento, tudo que envolvia, né, o pessoal, os cruzamentos por venda, metro quadrado. Isso ainda tudo no back-office. Tudo no back-office. Né? Eu fiquei um tempo nessa área e aí era interessante porque eu tinha acesso a uma das informações, folha de pagamento, aí eu via o salário do pessoal, os níveis hierárquicos e, naquela fase, eu começava a entender o que era uma empresa, né, através do organograma. Então foi super legal começar nessa área, mas depois eu pedi transferência para a área comercial, né, que era mais o meu perfil, eu já estava tendo interesse. Aí eu fui fazer estatística de vendas. Ainda estudante? Não, nessa fase eu já formado? Eu já estava, acho que quase me formando, fui fazer estatística, mas ainda era um analista ali. Eu comecei como auxiliar um bom tempo, depois, 2, 3 anos aí que eu virei analista, aquela carreirinha clássica que existe até hoje, né? E na área de vendas, na administração de vendas, aí eu vi a mesma coisa do lado comercial, quanto vendiam as lojas, aí a produtividade por metro quadrado, por checkout, por funcionário, tudo isso. Aí você vai tendo uma ideia. É legal você olhar a empresa do alto para baixo, porque você compara, né, uma loja com outra. Por que uma loja vende mais que a outra? Exato. Né? Fazer os comparativos, tinha os hipermercados na época. E o Pão de Açúcar era uma empresa grande, a empresa que eu comecei, né, foi o Grupo Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, na época, vendia 2 bilhões de dólares e tinha 50 mil funcionários. Nossa. Daí, quando ela passou, depois de, 20 anos, 20 anos, que ela passou por uma reestruturação, recebeu investimento. Sim. E tal, ela multiplicou, ela passou a vender 20 bilhões
de dólares com 100 mil funcionários. Ela apenas dobrou Apenas dobrou e multiplicou em 10. e multiplicou em 10. Então, olha a produtividade, né, que uma empresa alcança. Hoje ela está lá em crise e tal, mas ainda acredito muito... Que são ciclos, né? Na verdade, são ciclos, né? É um movimento natural. Mas só para não me deter muito, né, o começo foi esse. Aí eu fui progredindo, eu tive uma experiência num projeto que foi um embrião de internet, chamava Videotexto. Né? O Videotexto era o primeiro sistema de comunicação bidirecional usando linha telefônica. Né? O Pão de Açúcar foi convidado, era um projeto vindo ainda na antiga Telesp, né? E a gente começou a fazer algumas vendas, muito interessante, né? Era muito embrionário o negócio. Ou seja, Agora, aí já estava nascendo um canal novo de vendas, é isso? E durou um tempo, eles faziam consultas, informações internas e tal, mas aí eu já tinha deixado esse local. Mas olha, algumas empresas, por exemplo... Naquela época, esse canal, né? Já é interessante pensar. O Mandic começou nessa época. Sim. Né? Logo em seguida veio... Explica para nossa audiência, Mandic. Mandic foi um dos pioneiros da internet, né? Ele começou nesse sistema, era um sistema BBS, que aí em 94, quando veio a internet, o protocolo HTTP e tal, aí ele migrou e foi um dos primeiros provedores. Exato. Mandic.com.br, sei lá, e depois ele foi adquirido. Sim, eu trabalhei na empresa que ele foi adquirido, que era o El Sitio, um Tá. grupo argentino, que comprou ok. a Mandic. Tá bom, Então, isso eu já não sabia. No ano 2000. Ano 2000. 2000. Mas aí tem um detalhe importante, depois de formado, 1 ano, 2, atuando na gestão de vendas, né? E aí eu decidi, como ex-economista, não vou ser economista, poderia ter ido... O Pão de Açúcar tinha departamento de economia, financeiro e tudo. Eu quis continuar na área comercial, e aí eu fiz a pós-graduação na SPM, né? E isso foi uma decisão... Aliás, as decisões que a gente toma com educação, elas são, né, para a vida. Impressionante. Por isso que tem aquele termo alma mater, né? Sim. Que é um latim que é usado muito nos Estados Unidos até, né, para dizer qual é a sua alma mater, onde você estudou, se formou, né? E acho que esse termo se formar tem muito a ver com isso mesmo, porque a gente sai diferente, né? A PUC me deu uma formação assim, excelente, que tanto é que eu voltei no mestrado, no doutorado, né? Agora a SPM me deu essa formação de negócio, né? E quando eu terminei, após, eu mudei de área, fui promovido, né? Na época o Dr. Ascar, né? Grande varejista, grande Isso tudo era dentro do Pão de Açúcar. E uma coisa que eu quero fazer um registro aqui também, se vocês permitirem. Claro. O Pão de Açúcar é uma empresa exemplar. Na época ele tinha uma política de incentivo à formação. Então, quando eu entrei lá, como eu disse, eu ainda estava fazendo faculdade. Tinha uma bolsa de estudos. Eles pagavam 50% do curso de graduação. E quando eu fiz a pós, eu já estava no nível gerencial, eu tinha direito a 80%. Então, tive uma bolsa de 80%, né? E isso passava para toda a cadeia de funcionários? Todo. Não era algo exclusivo apenas para executivos, vamos dizer assim. O 80% sim. O 80%, assim, talvez os ranges, né? Talvez as camadas. Mas era fazia parte da cultura do Pão de Açúcar. Um benefício, benefício a todos, até o vendedor ali no chão da loja de ter a oportunidade de algumas regras, se formar, etc. Você tinha que ir bem, não podia ser reprovado, sei lá o quê, né? Meu pai trabalhou na década de 90 a 93, por aí, no Pão de Açúcar. Eu saí em 90. Saiu em 90? Quase, hein? Quase trabalhamos ele, juntos. engenheiro, foi para RH. Você está falando de uma política, né? Porque isso é uma política humana, olha, né? Mas humano. O varejo é muito isso, né? Eu já trabalhei com sociólogos, geógrafos, com varejos. É a psicologia do consumidor, né? No fundo, precisa entender de muita coisa, né? De comportamento. O varejo é eclético, né? O varejo é eclético.
Então, ele é meio coração de mãe, ele abriga todo mundo. O importante é ter uma boa formação, sabe? Se tiver uma formação de nível médio bom, de preferência universitária, né? Você vai ser um bom profissional. E tem algo que a gente falou no nosso último convidado, que foi seu professor, a gente comentou do Cláudio Tomanini aqui, e ele, do jeitão dele, então a gente convida todo mundo a assistir também, ele fala muito sobre estudar, se formar, se empenhar e não deixar que a vida te mostre, às vezes, a dificuldade das coisas, mas vai lá e estuda, foque nisso. Então, estou vendo uma convergência aqui. E não esperar que a empresa vai fazer esse papel para você. Lembra que ele comenta? Tem muito também do seu autodesenvolvimento. Exatamente, ser proativo. Você tem que buscar isso, você tem que ser proativo. Não ficar ali sentado, mas se a empresa me desse a oportunidade, talvez eu fosse melhor. Faça a oportunidade. Você, Kaique, né? e olha, estudar é muito amplo esse conceito, não é só o estudo formal, assistir aula, ler um livro, né? Estudar significa o quê para o vendedor? Agora, hoje, último dia do mês, cara, né? Então, o que eu fiz? Como é que foi esse mês? Vamos revisar, né? O que eu aprendi, né? Ou o que eu fiz que deu bom e que não deu, que deu ruim. Exato. Né? Bati a meta, por quê? Foi sem querer, foi por acaso ou não? Né? Então, você faz uma revisão, faz um balanço e aí já imediatamente olha para frente. Próximo mês. O que é próximo mês? Agosto. Né? Agosto é mês forte, não tem mês cheio, não tem feriado. Tem Dia dos Pais. Tem Dia dos Pais ainda, que tem uma pequena sazonalidade, pode impulsionar, né? Com certeza. Então, vou planejar o que a empresa preparou, qual é o calendário promocional da empresa, né? Qual é a meta, entendeu? Então, o que eu vou agregar? Eu vou estudar os documentos internos, as informações internas, o que eu posso buscar de referência no externo, né? Tem algum livro que tem algum case, tem alguma coisa que eu posso dar uma olhada? Eu falo livro, gente, não é porque eu sou antigo, não. Alguns livros eu recomendo muito porque são livros perenes. Exato. Né? Livro universitário é livro perene, não muda a teoria. A gente está falando de esse marketing digital com um monte de termos e tal, ele é ancorado no marketing. Marketing é marketing. Né? Tem suas teorias, seus modelos. Os 4 P's vão ser eternos. Exatamente. Né? Então, o que eu posso buscar, né, de fazer uma revisão e tal, para entrar agosto já com o pé embaixo, senão eu vou ficar patinando. E acesso à informação nunca foi tão fácil e tão barato. Então, agora tem um problema. Tem muita coisa boa e tem coisa que não é tão boa. Exato. Para falar o mínimo. Mas aqui você pode falar mais que o mínimo se for necessário. Vou fazer curadoria. Quando encontrar um canal bom, interessante, como esse, Varejo na Real, né? Já deixa lá nas preferências e volta sempre nele. Quando eu vou fazer minhas caminhadas, eu sempre ouço os mesmos podcasts, sabe? E por quê? Porque eu confiei, estou vendo que é bom, é bem feito, tem informações relevantes, né? Porque tem muito ruído aí, para falar o mínimo. Hoje em dia, todo mundo virou expert em todos os temas, né? Mas e aí você sai falando, exato. O risco é exatamente você estar deixando de ensinar corretamente alguém, essa pessoa está pegando uma informação que não necessariamente é verdadeira e está aplicando algo que não vai entregar o resultado que ela esperava e ela vai se decepcionar. Sabe o que eu vejo? Assim, alguém foi bem sucedido, aprendeu alguma coisa meio que na prática e acha que aquele aprendizado vale para tudo. Isso. Não é bem assim. É como aquela máxima do varejo que o melhor vendedor não necessariamente vai ser um bom gerente. Exato. Porque são características diferentes. Né? Exato. Então, às vezes o bom vendedor, ou melhor, ele conseguiu esse resultado graças à equipe. Se ele fosse sozinho, será que ele conseguiria? Claro. Uhum. Mas deixa eu pegar um gancho aqui, porque você estava fazendo um pouco da sua introdução e da sua história, e ela é muito rica, acho que vale a pena você continuar e até chegar
em algo que a gente se conheceu no Power Academy, que é a sua paixão pela inteligência artificial, que Legal. já se conecta onde estamos, mas continua um pouco a trilha da sua carreira para inspirar quem está te ouvindo, e aí a gente pode entrar nesse ponto, Claro. né? Aí acho que tem um pouco do meu lado pessoal, sempre gostei de novidade, inovação, essa experiência com videotexto talvez tenha sido a primeira, mas eu lembro que vários cargos que eu ocupei, eu era o primeiro, poucas vezes eu entrei substituindo alguém. Era uma posição nova, algo novo, enfim. Mas esse período aí foi um período meio assim de preparação. Depois eu virei gerente de vendas e fui para campo, né? E era uma delícia. Ontem na aula, lá na SPM, uma aluna que entrou online falou: professor, desculpa, hoje eu não estou presencial porque eu estou visitando loja. Eu falei: que delícia, que saudade. Né? Mas eu visitava a loja de periferia. Esse mais aí não é maldoso, não. É para dizer que é gostoso nesse aspecto, né? Mas é duro, é dureza. Sim, né? sim. Quando eu fui diretor-geral de uma indústria alimentícia, eu marcava encontro com o vendedor às 6 da manhã na Paulista. Exato. Nas lanchonetes lá, para começar a fazer rota com o cara. Né? E aí que você vê o mundo real também, né? O mundo real. Eles encerravam a rota em muitos lugares às 15. Eles falavam aqui, chefe, depois das 15 a bandidagem acorda. Já passei muito por isso também. E a gente não pode ficar andando aí, né? É engraçado isso. Aliás, a atividade de vendas, ela é bem humorada, né? Então, eu digo até a comercial, no caso do varejo comercial, envolve compras. E o departamento de compras é um departamento animado. Né? A gente ria muito, brincava muito com o outro, colocava apelido, né? Porque é um trabalho duro, a cobrança é pesada, né? E isso é uma grande vitrine, mas eu trago assim excelentes recordações. No caso do Minibox, essa é uma rede antiga do Pão de Açúcar chamada Minibox. Eu tinha 386 lojas divididas em 13 distritos, cada distrito com um supervisor, cada supervisor com 10, 12, às vezes até 15 gerentes. Exato. Né? E eu tinha uma rotina. Eu começava a segunda, já marcava com o supervisor, às vezes em São Paulo, Grande São Paulo, interior, e ficava rodando loja. Sexta-feira ficava no escritório, né? Segunda-feira começava de novo. Então ia ver loja, era aquela ladainha de sempre: está faltando produto, onde está o material promocional, né? Como é que está a equipe de vendas, né? E é legal essa coisa de sair da Faria Lima. Sim. E ir para o mundo real. Né? Eu não estava na Faria Lima, eu estava na Brigadeiro Luiz Antônio, lá pertinho. E tinha na comunicação, que a gente chama um enxoval de comunicação visual padrão, uma das plaquinhas era assim: é proibido entrar com o cachorro, com o animal, né? Porque tinha um ícone assim, do humano com um cachorrinho na coleira. Aí o gerente brincava comigo: chefe, aqui é o seguinte, periferia, essa plaquinha precisa ir pro rodapé, porque o cachorro entra sozinho. Você não vai saber disso no escritório. Entendeu? Eu já vi briga de cachorro dentro de loja. Né? Agora, esse mundo foi o autosserviço. Depois eu quero falar um pouco da venda assistida. Não, perfeito. Aproveitando esse gancho, você acha que você ter saído à rua para conversar com esses vendedores, estar ali próximo deles, passando o seu conhecimento, escutando a percepção deles do que está acontecendo ali diante ao cliente, da falta da quebra, falta de produtos, etc., mix, etc., você acha que era uma atitude sua ou fazia parte da cultura do Pão de Açúcar? E como você vê isso hoje? Né? É algo que está fazendo falta ou é algo que dentro das empresas já está estabelecido que você precisa ir para a ponta? Era a cultura, né? Nesse caso eu substituí um gerente sênior que tinha sido promovido, ele fazia isso. Eu cheguei com uma visão mais de marketing, talvez. Tanto é que logo no começo
a gente passou por uma crise econômica e o modelo foi colocado em xeque, porque a estratégia o que era? Lojas pequenas, preço baixo, serviço reduzido, e a gente competia com os hipermercados, que era o contrário, lojas grandes, Exato. bonitas, né? Mas, disponibilidade de produto infinita, né? Mas como era um período inflacionário, eles conseguiam muita agressividade em preço, porque eles compravam muito volume, faziam rebate financeiro, né? A gente usava calculadora financeira, HP e tal, e muitas vezes fazia o cálculo do preço a valor presente, né? Não era tudo, você tinha algumas limitações, né? Então esse modelo do Grupo Pão de Açúcar na época, o Mini Box, que tinha sido criado para atender o público de baixa renda, né? Ele começou a não dar o resultado que era estimado. Aí eu, com a minha formação em marketing, eu falei, vamos fazer uma campanha. Precisa fazer propaganda. Claro. Né? Como assim? Esse modelo, o modelo original, que é inspirado no modelo do Aldi e do Lidl alemães, que são fortíssimos e extremamente até hoje. É o modelo que mais cresce nos Estados Unidos. Né? Exato. Ele não prevê campanhas publicitárias, ele não tem verba para isso, porque tudo é repassado no preço. Exato. Né? Mas isso vale numa economia estável, como a europeia e a americana. Aqui no Brasil a gente vive altos e baixos. E aí o meu diretor lá, que eu cito sempre com muito respeito e carinho, o Dr. Asca, espero que ele nos ouça, né? De vez em quando a gente se encontra por aí, ele autorizou. O nível imediatamente acima do meu, não, porque estava muito preso ao modelo, mas foi top-down, saiu a campanha. O Pão de Açúcar tinha uma agência muito competente, a PA Publicidade, daí a pouco nós estávamos lá reunidos e não sei o quê, e saiu a campanha, era preços baixinhos. E coincidiu, na época, que a Xuxa estava começando na Globo e ela era a rainha dos baixinhos. Então, deu um recall muito acima da média, né, nas pesquisas. E deu seu resultado em vendas. Mas o que a gente descobriu? Que havia muita reclamação. Né? Na sequência do consumidor. Então, que a gente levou muito público novo para a loja, campanha na TV, aquela coisa toda, preço, né? E aí eu pedi para a agência incluir uma pesquisa, né? Cara, quase eu perdi emprego. No dia da apresentação do resultado, diretoria presente e outros diretores da empresa, né? Aí, o resultado da campanha foi esse, assim, a discussão era, vai continuar, não vai, né? E aí a agência falou, e tem a pesquisa. Aí eu olhei para que pesquisa? Eu falei, olha, estava inclusa no budget, eu mandei fazer. Mas coisa de quem tem 20 e poucos anos, tá certo? Se eu fosse pedir autorização, eu ia ganhar um não. Não ia passar. Eu deixei passar. Eu, na verdade, solicitei, falei, olha, guarda um pouco de verba que eu quero uma pesquisa assim. Então a pesquisa deu um resultado, vamos dizer, negativo. As pessoas reclamavam que, ok, o preço é baixo, mas não tem a marca que eu quero. Uma série de coisas que colocavam o modelo em xeque, né? Aí a diretora do Pão de Açúcar, então vamos aprofundar a campanha, meu amigo, a pesquisa. Aí outra referência importante para nós, o professor Juraci Parente, era o diretor de pesquisa, né, do Pão de Açúcar. Cara, ele fez assim um estudo exemplar. Pesquisa de focus group, né? Diversas categorias. A gente discutia temperos, a gente discutia todas as categorias do varejo alimentar e as clientes, né, falavam. Elas foram quebrando vários mitos. A gente acreditava que alguns produtos eram
clássicos, não podiam faltar. Daí tanto faz, eu não sou tanto influenciada pela marca, e sim por outros. Elas queriam, então, por exemplo, Omo, não tinha. Não tinha. E outras marcas, Hellmann's. O Bombril, que estava o dia inteiro na televisão. Né? Então elas queriam em algumas categorias, marcas que eram referências, né? Outras nem tanto. Aí isso promoveu uma mudança no mix de produto gigante. Imagina o pessoal de compras querendo me matar, porque tinha que chamar fornecedor, você está fora, aí chama o outro, você está dentro. Exato. Né? Nada como escutar o cliente, né? Exatamente. A gente deu tiro numa coisa, acertou em outra muito maior. E foi uma mudança positiva. Isso me trouxe um aprendizado muito grande, a gente mudou a vida da rede. Agora, né? Quando você visitava essas lojas, os vendedores opinavam sobre isso também? Com certeza. Ou seja, a pesquisa só validou o conhecimento que o vendedor já tinha o tempo inteiro, mas talvez não era escutado. É o famoso conhecimento tácito, né? Prático, e não teórico. O teórico foi isso. A empresa viu esse modelo lá, meio que copia e cola, adapta para cá. E olha, isso não é mérito nosso cometer esses erros, não. Eu vi há poucos anos, nos Estados Unidos, a Tesco, que é o maior varejista britânico do Reino Unido, há uns, não sei se tem 10 anos menos, fez uma rede do zero na Califórnia, abriu 200 lojas e fechou. Não pegou. E o projeto era lindo, maravilhoso, assim. Não entendeu o consumidor americano. Como vários que vieram aqui para o Brasil. O próprio Walmart nunca conseguiu se estabelecer no Brasil. Tentem pôr um modelo. Várias vezes mudaram gestões, milhares, investiram milhões. Investiram muito. E nunca conseguiram ser o Walmart que é o Walmart hoje nos Estados Unidos. Né? É bem isso. Então foi um período muito rico de aprendizado que eu levo até hoje. Ricardo, e como que a inteligência artificial chegou na sua vida? Algo que é tão recente, mas você sempre esteve em inovação. E como que você usa hoje? E depois a gente entende esse papel no varejo. Depois que eu fui para a atividade acadêmica, consultoria, a SPM me chamou, me convidou. Daqui a pouco eu conto essa história. Então isso me obrigou a me manter atualizado. Então desde 2007 eu participo da NRF, que é o maior congresso de varejo no mundo, né, que acontece em Nova York. E lá você fica frente a frente com os maiores varejistas do mundo, grandes. Uma vez eu falo assim, eu estava sentado bem lá no gargarejo, numa mesa redonda, e tinha umas 2 cadeiras vazias, alguém bate nas minhas costas assim, fala em inglês, is it available? Tá? Sim, senta aí. Eu olhei, Jeff Bezos. Uau. Jeff Bezos. Cara, né? Porque ele ia fazer a palestra, ele saiu, era um palco enorme, ele saiu lá do backstage, sentou um pouquinho, aí quando foi chamado já entra. E tá vendo? Então você vê grandes CEOs, né? E isso foi moldando a minha cultura por inovação. Isso influenciou os meus estudos, o meu doutorado foi sobre Omnichannel. Onde que eu aprendi Omnichannel? Na NRF. Sim. E acompanhei o surgimento da IA. Bom, a IA, o mundo inteiro despertou para isso em outubro, novembro, né, de 23, né? 23, quando a OpenAI anunciou a ChatGPT. Então, outubro, novembro, não lembro, né? Em fevereiro do ano seguinte, aí fui para a NRF em janeiro, em fevereiro eu criei a nossa comunidade, Retail Power Academy, para discutir a IA no dia a dia do varejo, na aplicação prática. Então, a proposta não é discutir a tecnologia, como que a gente vai utilizar isso, né? E tem dado uns bons debates ali, né? O Cauê que já foi nosso convidado também, trouxe a experiência dele. Sim. O ponto agora é
Obviamente, no Retail Power Academy, a gente tem lá executivos, tem CEOs, tem acadêmicos. Se fala muito em projetos potenciais para o varejo, como que essa tecnologia, como essa tecnologia vai auxiliar, seja na produtividade, seja na melhor seleção de mix, lucratividade, etc. Agora, se a gente levar para o lado do vendedor, né, eu lembro que quando chegou o tema de omnicanalidade, né, os vendedores já começaram a ficar receosos com o tema da internet. Né? Você chegava na loja e falava, não, mas eu vi na internet. Ele falava, não, o preço da internet é uma coisa... Quanto conflito deles, né? E eu aqui sou outra coisa. Então tinha um conflito muito grande. E por um bom tempo, né? Demorou anos para isso se resolver. Exato. Demorou muito. Anos. Muito. Porque tinha questões de remuneração, tinham vários temas, né? Custo você da vendia loja, no né? online, mas Margem você não validava a venda que acontecia física de uma loja e esse valor não ia para o faturamento ou para a rentabilidade daquela loja. Então, Mas além desses problemas operacionais, antes de tudo isso tem a questão cultural, a resistência. Claro, natural. Né? Uma resistência natural. E para o vendedor, ele começou a ver, tá todo mundo indo para o online e eu estou aqui perdendo minha venda. Né? E se você não está trabalhando bem o tema da remuneração ou ensinando esse vendedor que esse é um caminho natural e que ele vai se beneficiar, né? Seja porque o cliente já vai chegar com um pouco mais de informação, isso pode facilitar a venda dele, né? Como também o fato dele ter o produto ali, né, físico para poder apresentar algo que o online não tem. Né? Então, a empresa tem que aprender a trabalhar com os seus canais e ensinar essas pessoas dos seus canais para não criar esse conflito. Mas o conflito era aparente. Hoje, com a inteligência artificial, né, como que você está vendo o papel do vendedor ali na ponta? É algo que não chegou para ele ainda? É algo que vai chegar e vai facilitar a vida dele? Ou é muito mais para uma parte de back-office operacional do que, de fato, ali diante ao cliente? Não, já tem cases muito interessantes, né? Tanto é que, com a chegada da tecnologia, a omnicanalidade, agora a IA ela vem acentuar isso, surgiu o EX, né, que é o Employee Experience. Tem o CX, que é o Consumer Experience, e o Employee Experience, quer dizer, a experiência do colaborador. Nossa, a Apple já fala isso há 20 anos de varejo. Né? Então, quando a empresa muda qualquer processo interno, qual a experiência do colaborador? Isso vai ajudar ele a atender melhor, vender mais? Ou vai travar o cara porque é um processo muito burocrático, né? A gente sabe disso, que isso também acontece. Então, as empresas têm olhado bem para isso? Não. Ainda não. Depende muito da cultura da empresa. Da cultura da empresa. Porque tem empresa também, né? da liderança. Tem empresa que faz porque tem que fazer. E depois, igual ESG. Faz porque todo mundo está falando. E não depois, faz direito. Isso vira o famoso bode na sala. E agora? O que a gente faz com isso? Né? Para o pessoal que vende, não me entendam mal, nossa audiência, quem vende tecnologia quer empurrar, quer vender né? A solução, o software e tudo mais. Agora, quem usa é que paga o pato. Né? Então, o segredo é o seguinte, o vendedor trabalha para a tecnologia ou a tecnologia trabalha para ele? Exato. Né? A gente quer o segundo, né? Que a tecnologia venha facilitar a vida do vendedor, aumentar o potencial de venda dele. Né? Então, os cases que eu conheço são agentes de IA, né, desenvolvidos para o vendedor. Ele tem lá na palma da mão todo o histórico dele, o que ele vendeu, para quem vendeu, as informações de calendário promocional, o que vem, o que não vem. Né? Ele consegue fazer uma autogestão, né, com um assistente de luxo, que é a inteligência artificial. Né? E a coisa está evoluindo agora para linguagem natural, ele vai poder dialogar né, com essa... Imagina você chegar na loja de manhã e conversa com a sua IA e diz, qual que é a meta do dia, o que você sugere, organize a minha agenda, organize para mim aí um kit com os produtos que eu mais vendo, com vendas adicionais, sugestão
Ou até como está o estoque da loja desses e desses itens. Exato. Qual produto que eu posso focar migrar para fazer Qual eu posso trabalhar com uma margem um pouco menor se eu tiver que fazer uma oferta específica. Aí você já fica lá com o speech bem pronto. E é legal porque você dialoga, vou dizer com alguém, né? Você dialoga com alguma coisa, mas isso ajuda a dar uma refrescada. Agora, o valor continua estando na figura humana, no vendedor. Ele sabendo dar o comando para a IA. Exato. E sabendo avaliar o que ela traz, ele vai se potencializar. Não tenho dúvida. A percepção que eu tenho ainda visitando muito varejo, tá? Porque a gente visita no dia a dia natural, seja no supermercado, seja quando você vai no shopping center comprar alguma coisa, eu ainda não vi a IA participando, pelo menos de uma maneira clara ali. Eu não vi nenhum vendedor, por exemplo, fala-se muito de personalização de oferta, ou da sua experiência de compra personalizada, né? Até hoje, eu assim, omnichannel, então vamos lá, eu sou na empresa A, eu já sou cliente, já comprei online, já visitei a loja, mas eu chego na loja de novo, se eu falo meu CPF, o meu nome, eu não vejo nada que foi integrado e que eventualmente fale, putz, Paulo, o vendedor fale para mim, Paulo, tem uma oferta bacana para você hoje. Lembra que você comprou, sei lá, um iPhone aqui faz 3 meses? Então agora eu tenho uma capinha. Olha que coincidência, Paulo. Eu tenho uma capinha aqui para você que encaixa perfeitamente com o iPhone e com o estilo de comportamento que você tem usando como você olha os nossos produtos na internet. Isso não existe ainda. Ou seja, você acha que vai chegar um momento que ele vai estar ali num tabletzinho e ele vai ter condições de fazer uma oferta específica para o Ricardo no ponto de venda? Olha, eu não sei se vai ser exatamente assim, né? Porque o vendedor cada vez mais é uma parte melhor, deixa eu definir melhor. Cada vez ele é mais um dos pontos de contato na jornada de compras, né? Então tem a jornada, seja qualquer varejo, autosserviço, venda assistida, venda pessoal, né? Estamos falando aqui de supermercado, de loja tipo C&A, Renner, Sim. Riachuelo, até loja de varejo especializado, uma loja de material esportivo, uma franquia, cosmético, entra tudo aí, né? Agora, esse vendedor, ele é parte de uma equipe e o pessoal de experiência, os designers, né, no Walmart, já tem vários cargos de designer de experiências, né? Então, talvez ao invés de ter um gerente de marketing ou dentro da estrutura de marketing, pode ser que tenha lá um gestor de experiência, uma gestora de experiência. O que ela vai fazer? Ela vai entender a jornada, onde começa, onde termina, ela vai identificar qual é o momento. Provavelmente, o vendedor hoje na loja física, ele está no fundo do funil, tá certo? Então, no topo, você está lá vendo um videozinho no TikTok, Exato. Aí você se interessa por um conteúdo, vida saudável, né? Aí estou vendo vida saudável, daí a pouco dentro de vida saudável eu vejo alimentação saudável, aí eu vou parar numa marca de barrinha de cereal. Tá me faltando Whey protein? Não, pode ser também whey protein, são suplementos. Ok, né? suplementos. Suplementação alimentar. Pode ser para quem está na academia, pode ser, sim, normal. Enfim, adultos, sêniors, crianças, né? Aí você vê essa marca, você sabe que a Perplexity lá nos Estados Unidos, ela já tem um recurso que você dá a busca. Então, por exemplo, você está vendo um vídeo aí de um determinado conteúdo. O patrocinador, ou um dos anunciantes, sobe um bannerzinho lá, você clica né? Aí você vai acessar um conteúdo mais específico sobre suplementação, por exemplo. Né? Aí lá dentro tem o link, saiba mais, você já cai numa landing page, por exemplo. Sim. Né?
As inteligências artificiais, elas vão fazer esse papel de você estar buscando uma informação, ela fornece, olha, você quer saber de nutrição? Tem esses aqui, você clica lá e cai na landing page. Você não precisa nem ir para Google mais. Não vai mais para o Google. Esquece. Tanto é que a Perplexity agora tem o Comet, que é o que entra no lugar do Chrome, né, por exemplo. Seria o navegador, né? Então, nessa jornada, uma hora esse cliente pode decidir para a loja. Sim. Né? O vendedor sabe, tem que saber, tem que estar preparado e treinado que esse cliente já vem de uma jornada. Então, ele não vai ter que ter aquele discurso, seja bem-vindo, esse é o meu produto. Não, ele já sabe. Já sabe. Né? Então, qual é o pitch desse vendedor naquela etapa de fundo de funil? É quase que as perguntas, você começa com perguntas abertas para entender, realmente checar a jornada, mas quase que o que falta para você tomar a sua decisão. Exatamente. Como eu posso te ajudar? Já estamos falando no Então, a senhora já veio, tomou contato disso, viu? Já pesquisou 5, 10 vezes esse produto online antes de vir aqui? Uma vez percebido isso, né? Numa loja pequena, uma loja especializada, esse atendimento é muito pessoal, né? Sim. Numa loja maior, a loja pode sugerir, algumas lojas que eu entro, por exemplo, Zara, você abre o aplicativo. Né? Não, você quase não encontra vendedor na Zara. Então, mas não é legal. Já tem sugestões, né? De acordo com o que você Exatamente. E o vendedor, ele te auxilia nisso. Você pega o teu celular e mostra para ele. Às vezes ele pega o dele. Isso é global, viu? Porque na Zara Índia eu tive essa experiência também. Entendeu? Então, o importante é assim, a empresa tem uma estratégia. Até pela estratégia de falta de staff. Talvez pelo custo de tudo isso, a estratégia de usar a tecnologia a favor. Então, o vendedor usa isso a favor. A Zara sabe que mesmo com tudo isso, você não acha o produto lá dentro. Às vezes não acha. E o time de vendas facilita isso. Né? Eu não conheço a estrutura da Zara, se esse time de vendas é comissionado ou não. Eu também tenho dúvida. Eu acredito que não. Eu acredito que se for é um composto geral, não é individual. Não me parece. Quando eu criei a Saraiva Mega Store, a gente saiu de um modelo de loja especializada, que tinha o vendedor tradicional, comissionado, para o modelo de autosserviço assistido. Né? E aí eu criei um sistema de remuneração fixo, mais prêmio performance. Claro. Né? E aí é super importante nesse conceito a equipe, né? A equipe, um ajuda o outro, aí você acaba com aquela disputa predatória, né? Exato. E Ricardo, a gente já falou aqui, a gente já entrevistou, além de eu ter trabalhado na Apple, a gente trabalhou junto na Fast Shop, com a Apple até, então a nossa relação com isso, e entrevistamos um ex-vendedor da Apple aqui também. Então a gente falou sobre o não comissionamento lá dentro, né? Mas de novo volta nos aspectos de meritocracia, de uma cultura e o pensamento dos gestores da empresa para favorecer esse ambiente. Exatamente. Porque se você não tiver um sistema meritocrático eu vou mais longe. adequado, nunca vai funcionar. Eu vou mais longe. Isso está no DNA da marca. Exatamente. Nem o executivo. Você pode contratar um CEO, não é a vontade dele. Exato. Ele está lá para fazer essa coisa acontecer. Exatamente. Eu sou suspeito porque eu tenho tudo da Apple e eu sempre dou um exemplo, né? Porque eu estava na loja lá da Grand Central, né, em Nova York. Grand Central Station. Aí eu cheguei lá e ia comprar um notebook, um MacBook Pro, e que estava turbinadão lá, custava $1.600 e tantos. Aí veio uma menina, eu falo menina, era uma menina, jovenzinha, né? Me atendeu, aí encostou perto, viu que eu estava mexendo, ela só encosta, vê se precisa de alguma coisa. Esse é um exemplo, né? Quer dizer, ela já sabe que esse cliente já está do meio do funil para baixo. Isso. Né? Então ela não precisa... Ela começou a fazer algumas perguntas, tipo assim, o senhor gostou desse modelo, né? O senhor trabalha com edição de vídeo? Eu falei, não, de jeito nenhum, não tenho a menor competência. O senhor trabalha com edição de som, de áudio?
Também não. Ele falou, então o senhor não precisa dessa máquina. Vem cá que eu vou te mostrar uma outra que é mais barata. Ela me vendeu uma máquina de acho que era 1.090. 1.100, talvez, Era 1.100. Pô, economizei $600, né? E então, se ela tivesse preocupação com comissão, ela ia me empurrar o produto mais caro. Claro. Ela tem o compromisso com o propósito da marca. Até hoje eu sou cliente Apple e conto essa história várias vezes. Porque ela foi entender o que você vai fazer com esse equipamento. E eu posso te ajudar a escolher o melhor equipamento para o que você vai usar. Mas o que provocou, o que surgiu ali? Confiança. Claro, exato. Então, toda vez que eu entro na loja da Apple, eu vou desarmado, porque eu sei que o que falarem para mim lá faz é verdade. todo sentido. Né? Entende? Agora, o vendedor é uma arte. Numa outra ocasião, eu estava na FENAC, na Paulista, e eu estava com a minha mulher, ela queria ver uma coisa, mas a gente bate o olho, vai lá, desviei, fui ver notebook. Né? E eu não ia comprar, porque eu uso Mac, mas eu estava dando uma olhada lá, geral, e eu vi uma maquininha por alguns segundos, eu me detive na frente de um modelo, lá chegou um vendedor na hora, me abordou direitinho, e aquele tipo de abordagem que já entra na conversa, né? Quer dizer, ele não interrompe, não é uma abordagem de interrupção. A abordagem de interrupção é quando você tira a atenção do cliente para aquilo que ele está fazendo, olhando, e pede para que ele tenha atenção com você. Está errado. Então ele chegou para mim conversando já como se fosse, olha... Uma continuidade. Ele não falou, bom dia, seja bem-vindo. Ele entrou na continuidade. Essa máquina não sei o quê, tal, pô, legal, né? Aí ele começou a pegar os ganchos de aprovação da minha parte. Ele foi cumprindo lá o speech direitinho. As etapas, né? E ele começou a me deixar sem objeção. Eu sabia, eu não ia comprar, né? Mas ele foi me envolvendo. Chegou uma hora que eu falei, não, mas eu não estou pensando em comprar. Ele não falava assim, não, por quê? Ele falava, não, mas no cartão é em 10 vezes. Né? Mas eu não tenho o cartão da loja. Lembra que tem o cartão FENAC? Né? Sim. Mas você não precisa do cartão. É só fazer o cadastro que o teu crédito já é aprovado. Chegou uma hora, eu esgotei as objeções. Tamanha foi a capacidade, a competência desse vendedor. Né? E aí, o que eu fiz? A famosa evasão, né? Quando o cliente entra num processo evasivo. Ele não fala nem sim, nem não. Eu olhei para lá e falei, putz, minha mulher tá me chamando, e saí. Sinal que o vendedor era bom. Bom, excelente, cara. Ele vendeu para mim. Você não conseguiu dizer não para ele, tamanha habilidade dele. Eu espero que aquele esforço tenha sido recompensado. Mas que bom que ele usou bem as etapas. E esse é um bom exemplo de abordagem. Acho que aqui você deu uma aula sobre essa abordagem. A gente sempre fala também de abordagem, porque é muito importante para o varejo, dessa abordagem de, vamos chamar aqui de continuidade. Né? Sem interrupção. Sem interrupção. Foi a mesma coisa que a menina da Apple fez comigo. Eu estava lá, diante do... Isso acontece toda hora, a gente está numa vitrine, a gente está numa área de exposição, numa cena ali, e olhando se alguém... Dependendo do jeito que você aborda, você tira a atenção. Total. Né? Total. A gente poderia ficar aqui horas conversando com você, Ricardo. Só tenho que agradecer por tudo que você comentou aí. E queria, só para fechar, que tipo de recado você pode dar para aquele vendedor hoje ali que está no varejo, que está nesse cenário de, preciso entregar uma boa experiência para o cliente, preciso estar atento à tecnologia, preciso lembrar do básico e entender que esse consumidor que vem para a loja já vem passando por várias etapas do funil, como você comentou. Qual é o recado que você pode dar para os vendedores hoje que estão ali no dia a dia de batalha, tendo que escutar o que o cliente fala, escutar o que o executivo está falando do escritório, escutar o que o gerente da loja está falando ali para ele? Quais os recados que você poderia dar para facilitar a vida desse vendedor, ou seja, dentro da sua experiência que você já passou? Vendedor é uma profissão como qualquer outra, eu supervalorizo, né? Então seja profissional, né? Seja assim o melhor vendedor do mundo
E para isso você tem que estudar bastante, estudar o básico, os clássicos, né? Saber fazer uma abordagem, um speech, mas ao mesmo tempo, como a gente está numa fase de mudança, tem que entender o novo. Né? O anúncio da Meta ontem, hoje, quer dizer, a gente está prestes a ver o celular desaparecer, ele vai se dividir em outros gadgets aí, né? A gente vai ter um óculos, imagina o vendedor com óculos de IA, ele já vai receber talvez as informações daquele cliente que está entrando, né? Parece que vai ter uma pulseira da Meta, né? Que vai meio que vai fazer uma parte do papel que o celular faz para se comunicar com o óculos. Nossa. E um colar também, né? Enfim, a gente está diante de tantas mudanças que não dá para se dar o luxo de falar, isso não é para mim. Tenha curiosidade, olhe o novo, né? Mas faça o básico bem feito, saiba atender, leia cases de sucesso. Acho que é um momento desafiador. Muita gente não vai acompanhar e vai perder esse bonde. Sim. Né? Mas aqueles que ficarem, acho que vão ter diante, né, um futuro novo, promissor e com muita coisa nova. Concordo. Né? Com certeza. E aquele cara bom, ele é disputado. Exato. Né? O mercado concorrente está... exatamente. O mercado valoriza e rapidamente ele percebe, né? Eu acho que não tem mais espaço para aquele vendedor, né, das antigas, que ele tinha a cadernetinha escondida lá com os clientes dele. Se ele mudava de loja, ele levava aquilo. Isso hoje né, é entender o papel dele e fazer o melhor possível. Ok. Bacana, Ricardo. Obrigado por estar conosco, por enriquecer essa conversa do Varejo na Real. E a você, vendedor, perceba quão diferentes são nossos entrevistados e como você pode se aprimorar assistindo cada episódio. Ricardo, até a próxima. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadão.